Nós estamos hoje encerrando essa série, O Quarto Secreto, e nós estamos motivados, ou pelo menos eu digo de mim, motivado com esse assunto acerca da oração. Todo início de ano já é uma tradição aqui na nossa igreja, nós separamos esse primeiro mês para falar uma série que vai organizar a nossa vida espiritual. E eu acredito realmente que a oração, ela é o termômetro da nossa vida espiritual. Então, se você quer, de alguma forma, saber quão profunda é uma pessoa em termos de sua vida e do seu relacionamento, do seu conhecimento de Deus, basta conhecer a sua vida de oração. Não somente se essa pessoa ora muito ou ora pouco, não é essa a questão. Mas como anda a sua vida de oração e como você encara essa questão de oração, como que você lida com essa questão dessa presença de Deus durante o seu dia, qual é a gramática que você usa quando você ora, qual o conteúdo da sua oração, isso tudo vai dizer sobre sua vida de oração. Eu acredito que a oração ela é mais do que um momento em que nós separamos, mas ela diz e ela indica o quão profundo é o nosso relacionamento com Deus. Por isso, cuidar da nossa vida de oração é cuidar da nossa espiritualidade, é cuidar do nosso relacionamento com Deus. O que torna tudo o que nós fazemos, colocando entre aspas aí, dentro do ambiente religioso, algo que vale a pena, é fazer isso em oração. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Se nós estamos aqui cantando, o que faz isso de alguma forma ter algum sentido, ou transforma a música que nós estamos cantando em oração, em adoração a Deus, é a própria oração. Nós cantamos em oração. A oração é o ambiente místico da nossa fé. Não há nada mais místico na nossa fé do que uma oração. Tente pensar com a cabeça de um cético. Você entra no seu quarto, fecha a sua porta, você está sozinho, não há mais ninguém no quarto, e você começa a falar, acreditando que o Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas, está te ouvindo. E não somente está te ouvindo naquele quarto, como também fala com você, e você sai dali dizendo, Deus falou comigo. Pense com a cabeça de um cético, como isso é maluco, isso é doido. A oração é uma coisa maluca, é uma coisa doida. A oração é a parte mística da nossa fé. O que faz a nossa vida ser mística, no sentido de que não há só aquilo que nós podemos ver, ela é sobrenatural, não é só o natural, mas existe o sobrenatural, é a oração. A oração é quem transforma a nossa vida em algo sobrenatural. Existe alguma coisa além daquilo que nós podemos ver, tocar ou sentir. Existe Deus e existe o nosso quarto secreto. Palavrinha grega, como Clinton colocou aqui na primeira palestra dele, é o tameion. É a palavrinha grega para quarto. É o quarto lá É o quarto onde, era o único quarto onde tinha chave no quarto daquela época, na casa daquela época. Era o único cômodo que tinha chave, era onde se guardava as coisas mais preciosas. Ali é o nosso tameion, é o nosso quarto secreto. No entanto, gente, se nós podemos usar a oração como um indicador da nossa vida espiritual, eu acho então que muitos de nós têm uma visão equivocada sobre a oração, porque têm uma visão equivocada sobre Deus. E o contrário também. Muita gente tem uma visão equivocada sobre Deus, porque tem uma visão equivocada sobre a oração. Quero dar apenas um exemplo aqui. Para muitos de nós, e eu espero que isso aqui não escandalize muito você, assim, mas muitos de nós tem uma figura aqui que parece que para muitos de nós Deus se parece com esse cara aqui, ó. Conhece ele? Conhece esse cara? Para muitos de nós, Deus se parece com esse cara. Por quê?
Você lembra de, muito tempo atrás, ele tinha um programa que chamava A Porta dos Desesperados. E a Porta dos Desesperados era assim, existia um palco enorme, existia ali algumas portas, e dentro de cada porta podia ter ou um monstro ou alguma coisa, ou podia ter um grande prêmio que a pessoa queria. E o desenrolar todo do programa era simplesmente uma pessoa tendo que abrir aquela porta, e ele não vai lá, vai abrir, não vai, é uma pegadinha, não sei o quê. E ele ficava naquela, né, abre, não abre, abre essa aqui, não quer trocar, quer aquela ali, vai abrir essa mesmo, e ficava naquela. E a tensão do programa era, eu vou abrir a porta, e o que vai ter lá dentro? Vai ter um monstro ou vai ter o meu prêmio? E para muitos de nós parece que Deus é como o Sérgio Malandro, assim, né? Que fica abrindo várias portas na nossa vida e que, na verdade, ele está se divertindo num grande palco e a gente pode pensar que aquela é a porta boa, mas quando você chega lá e abre a porta, na verdade, vai sair um monstro. Não pode estar tudo bem. A coisa vai... a graça da coisa é sair o monstro. Para muitos de nós, parece que a gente vai caminhando na vida e Deus chega para a gente e fala, pegadinha do malandro, não era bem por aqui, era por ali. Parece que Deus está como que brincando com a gente, de alguma forma. Parece que Ele não tem um caráter que se importa de fato conosco. Muitos de nós duvidamos desse caráter de Deus. Duvidamos de que realmente Ele quer que a gente abra a porta e que não tenha monstro ali, que realmente tenha algo bom para a gente. Muitos de nós entendemos errado a oração por conta disso. Achamos que a oração é uma porta que muitas vezes pode sair um monstro dali. Porque a graça da coisa é o monstro sair correndo atrás da gente. Eu espero que hoje você saia daqui não pensando que Deus é um Sérgio Malandro e que a sua oração vai sair um monstro, mas que você saia daqui hoje na esperança de que a oração é uma porta realmente da esperança, que pode dar esperança ao nosso coração. Para isso eu queria que a gente lesse o texto de Lucas, capítulo 11, de 5 a 13. Se você não tem uma Bíblia e quer acompanhar, e seria muito bom que você acompanhasse além da tela, aí na sua Bíblia, nós temos ali com o Marquinho, com a Leila, com a Paula, nossa grande equipe de recepção, nós temos algumas Bíblias. Nós vamos projetar agora, mas depois nós vamos voltar a alguns textos e seria bom que você tivesse a sua Bíblia em mãos. Lucas 11. Jesus, apenas para te colocar aqui a par do contexto desse texto, ele vai contar aqui uma parábola. Logo depois ele vai explicar essa parábola. E essa parábola vem logo depois que Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Logo depois. E ele está dentro desse contexto da oração. Essa parábola tem a ver com o ensino de Jesus sobre a oração. Lucas 11, versículos 5 a 13, diz assim: Então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estava dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, os meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para lhe dar o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Vamos orar?
Faça essa oração de novo, você mesmo aí no seu coração, pedindo para que esse Espírito Santo de Deus, que nós acabamos de ler que Deus dá a quem o pede, possa falar ao seu coração nessa noite. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, escrita há tantos anos atrás, mas tão atual. Nós queremos, de fato, que o mesmo Espírito que inspirou a homens fiéis e idôneos a escrever essa palavra, que esse mesmo Espírito possa atuar hoje em nós, nos iluminando, fazendo com que a gente entenda o que isso tem a ver com a nossa vida hoje, prática, para o nosso dia a dia. No nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui a parábola do amigo importuno. Esse é o título que a tradição dá a essa parábola. Ela é dividida aqui em duas partes, né? Primeiro nós temos versículos 5 a 8, que é uma parábola em forma de pergunta. Na verdade, quando Jesus conta a parábola, ele está fazendo uma pergunta. Será que algum de vocês pode imaginar a história que aconteça dessa forma? É uma pergunta, e a pergunta, ela é óbvia, ela não é uma pergunta difícil, não é uma pergunta que Jesus faz assim de pegadinha, não. A pergunta é óbvia, todo mundo que estava ali ouvindo Jesus, naquele momento, fazia aquela pergunta, chega a rir de Jesus, da hipótese que ele levanta. Essa hipótese não poderia acontecer de forma nenhuma, era algo impensável. O que Jesus coloca aqui, em primeira instância, é uma situação, que nós vamos ver mais à frente, que situação é essa? Uma situação impensável, é uma pergunta que Jesus faz com uma resposta óbvia, negativa, não. Ninguém pode pensar que isso aconteça, certo? Depois ele vai explicar, versículos 9 a 13, ele vai explicar a parábola e ele coloca isso, e lá no grego, né, original, isso é uma poesia. Jesus vai colocar uma poesia para explicar essa parábola, o que de fato ele quis dizer. E eu acredito que uma coisa não pode caminhar sem a outra. Essas duas partes aqui, elas se explicam. A gente pode entender a parábola com uma poesia e a poesia com a parábola. Para a gente entender a parábola, nós temos aqui 3 personagens. Eu não sei se você conseguiu entender bem o que Jesus queria contar. Primeiro, ele cria aqui um viajante, uma pessoa que está caminhando e passa ali pela aldeia. Já é meia-noite, é comum que os viajantes naquela época viajassem um pouco mais tarde, porque para evitar o sol quente daquela região desértica. Então, viajavam à noite, comum. Então, esse viajante chega a uma aldeia onde tem um amigo, e aí é o segundo personagem, ele chega na casa desse amigo, é o hospedeiro, aquele que recebe esse viajante. E ele chega e ele está com fome da viagem. E esse hospedeiro não tem, naquele momento ali, o que dá para aquele viajante. Então, ele diz, olha, espera um pouquinho aí, que eu vou na casa de um outro amigo meu aqui do lado e vou pedir alguns pães. E aí é que chega a pergunta de Jesus. Nós temos o terceiro personagem, que é o dorminhoco. Já está dormindo à meia-noite e Jesus chega assim, vocês podem imaginar que esse dorminhoco não irá acordar de alguma forma para ajudar? Não. Ninguém poderia imaginar que esse dorminhoco iria continuar dormindo. Todo mundo sabia que se alguém batesse na porta de noite, a pessoa iria se levantar para ajudar. Isso era óbvio. Ainda mais sobre o que se trata da hospitalidade. E essa palavrinha hospitalidade é muito importante nesse contexto aqui antigo. A hospitalidade era quase como uma coisa sagrada. Você não receber bem alguém, principalmente um amigo, era um grande pecado, uma grande falta de educação. Até hoje mas naquele tempo tinha uma conotação até espiritual nisso. Então,
nós temos aqui, para a gente entender essa primeira parte da parábola, a postura desse hospedeiro. Como é que esse hospedeiro, essa segunda pessoa aqui da nossa parábola, como é que ele reage dentro de toda essa história aqui? Veja só, isso aqui que nós estamos conversando é uma metáfora sobre a oração que nós temos, a nossa vida de oração. Nós devemos nos identificar, eu e você, somos esse hospedeiro aqui. Nós somos esse hospedeiro. E com a postura desse hospedeiro, nós vamos saber como que nós devemos orar, ou como nós devemos encarar a nossa vida de oração. Nós vamos ver que Deus, Ele não é esse dorminhoco. Na parábola, Deus é muito mais do que esse dorminhoco, mas nós somos esse hospedeiro. Veja só a postura desse hospedeiro aqui. O que foi que ele pediu? Será que você consegue perceber aí o que foi que ele pediu? O que ele vai para o outro amigo e pedir? Pães. E ele pediu para quê? Para dar ou oferecer e hospedar bem o seu amigo. Então nós temos aqui duas posturas aqui desse. Primeiro ele pediu, não foi para si, ele pediu para um outro. É claro que quando ele chega na casa do seu amigo, bate na porta e diz, olha, você pode me dar 3 pães? É claro que de alguma forma ele está pedindo para si. É na casa dele que o outro viajante está. Ele está pedindo para que ele possa receber bem a outra pessoa. Os pães são para ele. Mas quando ele chegar em casa, o que ele vai fazer com esses pães? Ele vai dar ao viajante, seu amigo. O que está em jogo aqui é a hospitalidade. Como eu disse, a hospitalidade tem um peso muito grande nessa cultura antiga. É preciso receber bem, e não somente a pessoa que recebe em sua casa, mas o hóspede é de toda a aldeia. A aldeia precisa receber bem. Nessa época de grandes eventos aqui no Rio de Janeiro, o governo costuma fazer algumas campanhas parecidas com isso, né? Então, receba bem os turistas, né? Aí, campanha com taxista, campanha com o mercado hoteleiro, essas pessoas que até o garçom. Então, todo mundo tem que atender bem, para que a cidade possa ser uma boa hóspede. Era assim também naquela cultura, com muito mais peso. Toda a aldeia precisava receber bem aquele viajante, não só esse amigo. Por isso o peso também, não só para esse hospedeiro, mas também para o dorminhoco. O dorminhoco também precisa receber bem aquele viajante que está chegando. Depois, o que ele pediu? Ele pediu 3 pães. 3 pães é a refeição suficiente para dar para uma pessoa adulta naquela época. Os pães eram pequenos. E os pães não eram usados simplesmente como nós usamos hoje, como uma refeição, como um lanche. Mas eles eram usados como talher. Então a pessoa repartia aquilo, passava em algum condimento ali e comia, como um talher, com as mãos. Isso ele está pedindo o básico do básico. Ele está pedindo, por favor, me empresta um garfo e uma faca. Me empresta um garfo e uma faca. Ele não está pedindo nada demais. É claro que o dorminhoco, quando ouvisse isso, me empresta pães, ele teria consciência, ora, não é só de pão que ele está precisando. Se ele não tem nem pão, eu preciso dar a ele muito mais do que os pães. Preciso dar outras coisas. Preciso dar a refeição, ou o prato principal, para ele molhar os pães. Quem era muito pobre naquela época, tinha somente os pães e um punhado de sal. Partia o pão, molhava ali num sal com água, alguma coisa, e comia daquele jeito mesmo. É claro que não seria receber bem um viajante, hospedar bem um viajante, oferecendo ali pão e sal. Ele precisaria de mais coisa. Tanto que na parábola ele vai dizer, olha, ele vai se levantar, vai dar não somente os pães, como tudo o que ele precisar. Como diz na parábola, tudo mais o que ele precisar. Não era só de pão, mas o hospedeiro chega e pede o básico do básico. Ele pede com simplicidade. Essas aqui são 2 características do hospedeiro. É alguém que
tem hospitalidade, que ele não está preocupado só consigo mesmo, mas ele recebe bem as pessoas ao seu redor. Ele está preocupado com quem está ao seu redor, com o bem-estar de quem está ao seu redor. Como também ele é simples no seu pedido. Ele pede o básico. Ele não pede grandes coisas. Ele pede o básico do básico. Ora, como nós podemos entender isso ou aplicar? Lá na poesia, versículo 11 e 12, vai dizer assim: qual pai entre vocês, e essa parte aqui entre colchetes, se você for olhar na sua Bíblia NVI, ela não está na NVI, só na revista atualizada e na revista corrigida, mas eu quis acrescentar ela aqui. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? O que Jesus está querendo dizer aqui, ó, quem pode imaginar o seguinte: se o filho pedir pão, ele vai receber uma pedra. E essa comparação aqui é interessante, porque no original grego, essas palavrinhas comparativas aqui, elas se parecem foneticamente. Há uma rima aqui, pão e pedra. Não somente uma rima, né, vamos dizer assim, na palavra, mas a própria figura, elas se parecem. Um pão se parecia com uma pedra daquela época. Ou quem pode imaginar também um peixe e receber uma cobra? Ninguém podia imaginar isso. O peixe aqui também se parece com uma cobra marítima, que era muito comum naquele tempo. Os pescadores iam ao mar, pegavam ali os seus peixes e voltavam para a terra para escolher qual é o bom peixe, e sempre vinha uma cobra dessa, aquática ou marítima, né? Pegava, e aquele animal era considerado impuro, então eles devolviam para o mar, ninguém comia aquilo. Então, se o filho pedir um peixe, não vai receber uma cobra dessa, que é um animal impuro. Aquilo é devolver ao mar. E depois, se o filho pedir um ovo, vai dar um escorpião. Escorpião também, quando todo... como é que é a palavra? Todo... isso aí, enrodilhado, né? Ele parece um ovo. Então, Jesus está colocando uma grande poesia aqui, esses paralelos. Quem pode imaginar um filho que pede um pão e ele vai receber pedra? Pede peixe, vai receber cobra. Pede um ovo, vai receber escorpião. Ninguém podia imaginar uma coisa dessa. Ninguém podia imaginar. O pedido desse hospedeiro é um pedido simples. É pão, peixe, ovo. E quem pode imaginar, quando ele pede algo simples, receber alguma coisa ao contrário disso? Não dá para imaginar. O problema é que muitas vezes, em nossas orações, os nossos pedidos são exatamente o oposto. Muitas vezes eu e você chegamos para Deus e pedimos: Deus, me dá pedra. Deus, me dá cobra. Me dá escorpião. Muitas vezes os nossos pedidos são aquilo que Deus não quer dar, não é porque Ele é um Deus rancoroso e que quer o nosso mal, Ele é o Sérgio Malandro, pegadinha. Não. É porque isso para você vai ser pedra, cobra e escorpião. E aí o que Ele vai dar a você é pão, peixe e ovo. Essa parábola vai definir como é que nós estamos pedindo a Deus. E aí Tiago vai fazer uma declaração interessante. Ele diz assim: olha, quando pedem, vocês, quando estão pedindo a Deus, vocês não recebem porque vocês pedem por motivos errados. Vocês pedem para gastar nos seus próprios prazeres. É por isso que vocês não recebem. Vocês oram a Deus pedindo um monte de coisa e não recebem. Por quê? E ainda acha ruim com Deus, porque Deus não dá. Por que vocês não estão recebendo? Porque vocês estão pedindo pelos motivos errados. Estão pedindo sem hospitalidade e sem simplicidade. Estão pedindo sem se importar com quem está ao seu lado e estão pedindo muito mais do que o básico. Qual filho que se pedir pão ele não vai dar? Claro que ele dará. O problema é que nós, filhos, não pedimos pães. Nós pedimos no mercado. Você já viu uma criança no mercado?
ela vai... Tem aquela propaganda, recentemente teve uma propaganda, mãe, compra brócolis. Você já viu uma criança daquele jeito? Só naquele comercial. Nenhuma criança passa no mercado e compra brócolis. Ela vai chegar e vai, compra batatinha frita, compra danoninho, compra essas coisas assim que de alguma forma fazem mal, né? Ora, se o filho chegar para o pai e diz, compra brócolis, será que o pai não vai comprar? Qual pai não compraria brócolis para o seu filho? Ou qual pai não daria pão se o filho não pedisse pão? Se é coisa boa que o filho pede, é claro que o pai vai dar. O problema é que muitas vezes o filho pede batatinha frita que faz mal. E aí o pai, ao invés da batatinha frita, ele dá pão, ele dá coisas que fazem bem ao filho. Deus é assim com a gente. Muitas vezes a gente pede as coisas que fazem mal. E aí ele vai dar alguma coisa boa para a gente. Veja só, o versículo continua, lá no finalzinho ele vai dizer assim, se vocês, apesar de serem maus, veja só, ele pode estar se referindo àquele hospedeiro, àquele dorminhoco lá. Se até o dorminhoco se levanta para dar boas coisas aos seus filhos ou ao seu vizinho que está pedindo, quanto mais o Pai que está nos céus nos dará o quê? O Espírito Santo a quem o pedir. Veja que o assunto aqui que Jesus está querendo dizer, ou o tema principal do pedido aqui, é qual? Espírito Santo. O que é o Espírito Santo, gente? É o melhor pedido que nós podemos fazer a Deus. Esse Deus nunca irá negar. Nunca irá negar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Esse é o melhor pedido que nós podemos fazer a Deus. E sabe por quê, gente? Porque o Espírito Santo na Bíblia, ele tem uma conotação de companhia. Jesus, quando ele estava aqui, ele disse, olha, eu preciso ir, porque se eu não for, eu não vou deixar aqui o Consolador. Então, quando Jesus foi, subiu aos céus, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, então veio o Espírito Santo de Deus, o Pentecoste, e agora o Espírito Santo de Deus é quem está entre nós, está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus é Deus dentro de nós, é a companhia de Deus. É por isso que ele nunca irá negar. Qual pai que nega ao seu filho a companhia? Um pai que chega ao filho e diz, o filho que chega ao pai e diz, pai, fica perto de mim. Pai, eu estou precisando do Senhor. Eu estou precisando do seu abraço, eu estou precisando do seu colo. Esse é o melhor pedido que nós podemos fazer para Deus. Esse é o pão que nós temos de Deus, que nós recebemos de Deus. Recebemos de Deus a sua companhia. Esse sim é o melhor pedido que nós podemos fazer a Deus. Mais do que todas as bênçãos que Ele pode dar, Ele mesmo é a melhor bênção que nós podemos ter. A sua companhia perto de nós, o Espírito Santo de Deus. Você já orou alguma vez na sua vida, pedindo a Deus o Espírito Santo, a sua companhia, dizendo, Deus, eu quero mais do Espírito Santo, eu quero mais da tua companhia, eu quero ser, de alguma forma, inundado por essa alegria do Espírito Santo, por essa consolação do Espírito Santo, por essa paz que o Espírito Santo pode dar. O problema é que muitas vezes, como nós ouvimos na semana passada, Paulo pediu a libertação de espinhos na carne. Para ele era pedra. Diante de Deus, isso era um pedido de pedra. E Deus deu pão para ele. Ao invés de tirar o espinho na carne, deu paciência para suportar aquilo, humildade. E ele reconheceu isso. Olha, foi-me dado um espinho na carne para que eu não ficasse orgulhoso. E esse espinho na carne me manteve humilde. Que bênção! Esse é o pão. É a companhia de Deus. Às vezes nós pedimos mais dinheiro ou mais prosperidade, quando isso será perigoso para a gente. Pedimos a libertação de um sofrimento, de uma doença, ou de uma provação,
mas de alguma forma aquilo ali está sendo bênção para você, para que Cristo seja formado no seu coração de alguma forma. O que você tem pedido a Deus? O melhor pedido que nós podemos fazer é o pedido dele mesmo. Pai, eu preciso mais do Senhor. Preciso estar mais perto do Senhor. Esse é o pão da vida que Ele nos dá e que nos alimenta mais do que qualquer outra coisa. Mas o texto continua e ele não fala só do hospedeiro, mas ele fala também do dorminhoco. E eu queria, de alguma forma aqui, porque Deus é comparado a esse personagem aqui, o dorminhoco, eu queria entender um pouquinho sobre qual é a motivação que esse dorminhoco tem para atender ao pedido do seu amigo que bate a porta à meia-noite. Versículo 8 vai dar uma pista para a gente de qual é essa motivação. Versículo 8 vai dizer assim: eu lhes digo que, embora ele não se levante para lhe dar o pão, por ser seu amigo, o que a gente entende aqui? Que esse dorminhoco não gosta muito desse seu vizinho, porque ele não vai levantar porque é amigo dele, não é porque é amigo, mas por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Essa palavrinha aqui, eu queria me deter um pouquinho nessa palavrinha aqui, importunação. Eu não entendo muito de grego como meu irmão não, mas eu fui aqui pesquisar sobre essa palavrinha, e essa palavrinha em grego se chama anaideia. Por que essa palavrinha aqui é importante no texto? Porque essa tradução aqui de importunação, que inclusive deu título aqui à parábola, que é a parábola do amigo importuno, né? Talvez não seja a melhor tradução para o português essa palavra importunação. O significado dessa palavra aqui no grego é o distanciamento da vergonha. Distanciamento da vergonha. Então a gente se pergunta aqui, quem é o agente de anaideia? Quem é que exerce a anaideia aqui? Quem é que faz isso? Se a gente entender que a anaideia é do dorminhoco, então a gente vai entender o seguinte: por causa da falta de vergonha do hospedeiro, o dorminhoco se levantará. Então nós estamos entendendo que a anaideia é do hospedeiro, se a gente lê dessa forma, que é a forma que nós entendemos a primeira lida com essa tradução da importunação, por causa da falta de vergonha do hospedeiro de bater na porta lá. Não tem vergonha na cara não? É tipo isso, né? Bater na porta do outro lá à meia-noite, como é que pode uma coisa dessa? Então, por causa disso, da falta de vergonha na cara, ele vai se levantar e vai atender. É uma maneira de entender. Mas se a gente entender que o outro é o agente, então a gente vai dizer assim: para evitar a vergonha, o dorminhoco se levantará. Eu gostei dessa tradução porque essa tradução aqui, ela faz mais sentido com a poesia que vem logo em seguida. Nós não estamos falando aqui de algum tipo de insistência por parte do hospedeiro. Não há aqui na parábola nenhum tipo de insistência, como há naquela parábola da viúva pobre e do juiz. Você lembra? Daquela parábola da viúva pobre que vai na casa do juiz todos os dias, insiste. Ali, aquela parábola, sim, há uma mensagem ali de persistência, de insistir na oração, até que a oração seja respondida. Mas essa parábola aqui não tem essa conotação, apesar de ser uma mensagem boa para a gente, né, de insistir na oração, não é essa a mensagem principal aqui dessa parábola. A mensagem aqui não há nenhum tipo de insistência. O que nós temos aqui é uma pergunta com uma resposta negativa, em primeiro lugar. Alguém pode imaginar pedir ajuda a um amigo e ele negar? Não, ninguém pode imaginar isso. Pedir ajuda a um amigo e ele negar. Depois nós temos uma constatação positiva. Ou seja, o amigo não vai negar, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar o outro. Ou seja, não é sensato pensar assim que o amigo, o hospedeiro, foi na casa do seu vizinho, bateu a porta, o vizinho então deu uma resposta, uma desculpa qualquer, a porta já está fechada,
os meus filhos já estão dormindo, eu não vou levantar a essa hora. E aí ele deu essa resposta e o amigo ficou pensando assim, insisto ou não insisto? Aí bato de novo e ele fica importunando até que ele se levante. Não é essa a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é, na primeira vez que ele bater na porta, ele não vai dizer não, ele não vai criar nenhum tipo de barreira para se levantar, ele vai se levantar imediatamente. Não há insistência aqui na parábola. A gente pode entender o seguinte, que antes de obter uma resposta, que é o caso da parábola da viúva pobre, precisa de insistência. Até que o juiz atenda à causa da viúva, nós temos que persistir. A oração ela tem que ser insistente até que Deus responda. No entanto, depois da resposta, que Deus der a resposta, aí sim, é a mensagem do domingo passado que Clinton colocou. Seja feita a tua vontade. É por isso que Jesus orou 3 vezes no Getsemane, pedindo, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Mas, se não for, faça-se a tua vontade. E aí, ele então tem a resposta de Deus. Não, não é possível, você vai ter que beber esse cálice. Então ele para de orar. Parou de orar, acabou o assunto. Não tem mais assunto com Deus. Esse assunto está finalizado. Paulo pediu 3 vezes. Tira de mim o espinho na carne. Tira de mim o espinho na carne. Tira de mim o espinho na carne. Deus disse, não, você vai ficar com o espinho na carne. O espinho da carne vai te manter humilde. Ele disse, tudo bem, assunto encerrado, submeto, próximo assunto. A resposta é o ponto onde a perseverança passa a ser submissão. Nessa parábola aqui, nós temos alguém, um hospedeiro, que pede e logo obtém uma resposta. Ele não tem demora para receber a resposta. Uma hipótese é ele receber a resposta negativa. Essa hipótese está descartada. Isso não irá acontecer. Ele irá receber o que ele pede. Veja só, esse Kenneth Bailey, ele vai dizer o seguinte acerca da vergonha. Lembra que aquela palavrinha é por causa da vergonha, o dorminhoco, para evitar a vergonha, ele vai se levantar. Que vergonha era essa? Veja só, o dorminhoco sabe que o hospedeiro precisa reunir as coisas essenciais para o banquete, buscando-as nas coisas dos vizinhos. Se ele se recusar a emprestar algo tão insignificante como um pão, o hospedeiro seguirá o seu caminho, amaldiçoando a avareza do dorminhoco, que não quis se levantar nem para atender aquele pedido tão pequeno. Ao amanhecer, toda a aldeia estaria sabendo do acontecido. Por onde quer que fosse, o dorminhoco seria saudado com gritos de vergonha. Por desejar escapar da vergonha, ele se levantará e dará tudo o que o hospedeiro desejar. Veja só, se fosse por causa da importunação, ele ia se levantar de alguma forma, com raiva, ia dar os 3 pães e ia voltar a dormir. Mas o texto não diz que ele dá os 3 pães. Ele vai dar não somente os 3 pães, mas tudo mais que ele precisar. Ele está ali querendo escapar da vergonha, de alguma forma, na manhã seguinte, ser responsável por aquela aldeia não ser uma boa hospedeira. Lembra que o hóspede é da aldeia como um todo. E aquele vizinho ali também é responsável, e seria uma vergonha diante de toda a aldeia ele não ajudar a hospedar bem algum outro que chegasse ali. Ele poderia ser mal falado ali na vizinhança. Ele quer se livrar dessa vergonha de ser mal falado. Veja só, tudo coopera para o mal na vida desse hospedeiro. Está de noite, não tem nenhuma padaria por perto aberta a essa hora, meia-noite, não tem posto 24 horas, lojinha de conveniência, não tinha nada naquela época, é meia-noite, está tudo fechado. Ele já está deitado, o dorminhoco já está deitado, a porta da casa do dorminhoco já está fechada também, os filhos do dorminhoco já estão dormindo, e ainda mais o vizinho não gosta muito dele. Tudo coopera para que ele não receba o que ele quer, para que ele não consiga emprestar 3 pães. No entanto, por causa da integridade, ou seja, aquele dorminhoco ali,
por ele ser uma pessoa íntegra, ele vai emprestar. Ele vai se levantar, porque ele não quer ser reconhecido como uma pessoa que causou um mal à aldeia. Ele quer se livrar dessa vergonha. Ele é uma pessoa íntegra. Ao contrário de uma primeira leitura, a gente pensa que esse é um cara ruim. Não, ele não é ruim, ele é um cara íntegro. Ele só não gosta do seu vizinho. Mas mesmo não gostando do vizinho, ele vai se levantar e vai dar 3 pães para ele. Por causa da sua integridade, ele quer fugir, de alguma forma, da vergonha, diante de todas as outras casas. Veja só, eu acho que é por aqui que nós devemos caminhar quando essa parábola diz que Deus é mais ou menos, não é como, mas é mais ou menos como esse cara aqui, esse dorminhoco. Porque ele também atende a gente. Ele atende também por causa da sua integridade. Ele também atende porque ele não quer ser envergonhado diante dos outros povos, diante das outras pessoas. Veja só o que diz Ezequiel 20:14. Mas por amor do meu nome, Deus falando, por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu havia tirado dali, do Egito. Veja só, Deus age por amor do seu próprio nome, por causa da sua integridade, e Ele não quer que o seu nome seja profanado, seja envergonhado diante das outras nações. É por isso que Ele age. Há um texto também de Isaías que vai dizer algo semelhante. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei a minha glória a nenhum outro. Esse dorminhoco está pensando a mesma coisa. Eu não vou dar a glória de atender a ele, de ser um bom hospedeiro a outro, porque ele vai desistir de mim, mas ele vai pedir a casa seguinte, e aí a casa seguinte é que vai sair no lucro. E eu perdi a oportunidade de ser um bom hospedeiro, de ser bem falado diante de toda a aldeia. Deus é assim também. Ele nos abençoa para que esse testemunho de bênção possa ser bem falado em toda a nossa aldeia que se chama planeta Terra. Deus, Ele quer ser bem falado, quer ter bom testemunho diante de todos os outros. É por isso que Ele é amado por tantos outros, porque Ele quer ser reconhecido como uma pessoa boa. E veja só, se o motivo do dorminhoco é então a integridade, ele se levanta e atende por causa da sua integridade. Deus, muito mais do que aquele dorminhoco, ele se levanta e nos atende, não somente pela sua integridade, mas também tem um plus aí na história. Não só porque ele é íntegro e ele não quer que o seu nome seja difamado, não somente em amor ao meu nome, mas também porque ama a você e a mim. Ele não é só um Deus íntegro, mas Ele é um Deus amor. Não é isso que o versículo 13 vai dizer assim? Vai dizer isso? Acho que pulei, né? O 13? Versículo 13 vai dizer: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. É interessante que ele muda a figura. Na parábola, a figura é de amigos e de hospitalidade. Mas na poesia, a figura agora é de um pai para um filho. Como muda ou aprofunda a relação de um amigo para a paternidade, de amizade para a paternidade. Como nós podemos agir, mesmo sendo errados, humanos, maus, nós agimos bem uns com os outros. Mesmo esse dorminhoco, pela integridade dele, ele se levanta para atender a outra pessoa. Quanto mais Deus, que é o nosso Pai. Quanto mais Deus que nos ama como filhos.
Se esse rapaz, esse cara que estava dormindo, foi capaz de levantar, quanto mais Deus não irá nos atender, quando nossa oração está recheada de hospitalidade e simplicidade. Ora, quanto mais Deus que nos ama. O que acontece é que nós temos aqui nessa parábola, para a gente encerrar, uma grande denúncia. A Bíblia é um livro diferente, porque todos os outros livros nós lemos o livro, mas a Bíblia não, a Bíblia, ela é que nos lê. A Bíblia lê a gente, a nossa alma. E essa parábola, ela vai ler o nosso coração, a nossa vida de oração. Ela faz uma denúncia sobre a nossa vida. Ela faz uma denúncia sobre a maneira que nós oramos. Nós dizemos constantemente que nós não oramos mais, porque na verdade nós temos falta de tempo, minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para me dedicar e entrar no meu quarto secreto e ter meu tempo com Deus, eu não tenho tempo para isso. A minha vida é muito corrida. Geralmente nós falamos que nossa vida de oração não é uma vida de oração legal por conta de falta de tempo, por causa de distração, porque eu começo a orar, minha cabeça divaga. Geralmente nós dizemos isso, mas essa parábola vai nos mostrar o verdadeiro motivo da nossa falta de oração. Nós não oramos como convém porque nós duvidamos do caráter de Deus. Nós duvidamos que Deus seja uma pessoa boa e que se a gente bater na porta dele, mesmo que seja meia-noite, mesmo que ele já esteja dormindo, se bem que Deus não dorme, mesmo que os filhos estejam dormindo, mesmo que a porta esteja fechada, se nós apenas chamarmos por ele, ele irá nos atender. Nós não acreditamos nisso. Muitas vezes nós não acreditamos. Nós achamos que essa porta é a porta dos desesperados, que no final vai sair um monstro. E Deus é o Sérgio Malandro dizendo, pegadinha do malandro. Nós não acreditamos que Deus é um Deus bom. Nós até acreditamos, e é engraçado isso, porque não há dificuldade em nós em acreditar que Deus é poderoso, que Deus pode fazer muita coisa. Se a gente perguntar, sinceramente, não, eu acredito, Deus é um Deus de milagre, Deus pode fazer, nós não duvidamos do poder dele. Nós achamos, Deus até pode, mas na verdade ele não quer. Ele não quer fazer isso. Ele poderia, mas ele não quer. Ele é um Deus mau, só pode ser. Porque se ele tem poder e ele não faz para me abençoar, ele é um Deus mau. Nós duvidamos do caráter dele. Mas mais profundamente ainda, o problema é que nós não sabemos ser amados. Nós não sabemos ser amados. Muitos de nós, desde pequeno, não sabemos ser amados. A nossa sociedade, ela tem uma dificuldade enorme de ensinar as pessoas a, de fato, serem amadas. Há uma música do Paralamas que diz que saber amar é saber deixar alguém te amar. Isso cabe aqui. Saber amar a Deus é saber que Ele te ama. É reconhecer isso, que Ele é bom, que Ele se importa com você, que você é um filho para Ele. Você é um filho de Deus. Ele ama e Ele é bom com você. E se Ele não te dá alguma coisa, é porque na verdade você está pedindo pedra, cobra, escorpião. Mas se você pedir pão, é claro que Ele vai dar, não somente isso, como todo o resto que você precisar. Ele é um Pai bondoso. É isso que essa parábola denuncia. Nós não sabemos deixar-nos ser amados por Deus. Nós duvidamos que alguém nesse universo pode se importar conosco. Não, não é possível. Não é possível que isso possa ser verdade. Não é possível que alguém entregue o seu próprio filho por mim. Não, tem alguma coisa errada. Eu preciso fazer alguma coisa para ser amado. Eu preciso provar que eu posso ser amado, que eu posso ser bom. Nós não sabemos reconhecer o valor que Deus dá para a gente. Muitos de nós, desde pequenos, somos escanteados pelos nossos próprios pais,
temos uma vida distante dos nossos pais, que reflete também na nossa espiritualidade. Como é que, e eu posso estar falando aqui que Deus é um pai, mas que na verdade você tem uma figura paterna que não é muito boa, e que não diz muito eu dizer que Deus é pai, para você na verdade é até ruim. Eu não quero que Deus seja meu pai, porque na verdade você não conhece o que é um amor paterno. Mas Deus ama você. E se você não teve um pai que reflete esse amor de Deus, Deus ama muito mais do que esse seu pai. A Bíblia diz que se o seu pai ou sua mãe te abandonarem, Deus que está no céu nunca irá te abandonar. O padrão de amor do qual todos os outros se derivam, é esse amor que Deus tem por mim e por você. Esse é o padrão de amor. E a oração está no meio disso tudo. A oração, gente, na verdade é um lugar, não são palavras, um discurso que você diz, mas a oração é um lugar onde nós experimentamos desse amor. Deus é uma comunidade de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem em pleno amor, os três ali, se bastando. No entanto, Deus nos convida, e essa é a oração é essa porta que se abre para que a gente entre nesse ambiente de amor da Trindade. Nós somos motivados pelo Espírito, nós falamos em nome de Jesus, pelo Filho nós temos o nome dele que nos dá acesso ao Pai, e o Pai é aquele que nos ouve, nos recebe. A oração é esse lugar onde a Trindade está e que nós temos o privilégio de entrar e experimentar dessa relação de amor. Nós somos inseridos nessa comunidade de amor. Isso é oração. Será que essa comunidade de amor não nos dará tudo aquilo que nós precisamos de fato? Claro que sim, claro que sim. Quem pode imaginar, usando a mesma linguagem aqui de Jesus, quem pode imaginar um filho ajoelhado com o coração contrito no seu tameio, no seu quarto secreto, se entregando a Cristo, com o coração compungido diante dele, pedindo o Espírito Santo, pedindo a sua companhia, pedindo orientação a Deus, e Deus dizer, não dou? Ninguém pode imaginar algo assim. É claro que um coração compungido, Deus nunca negará, nunca joga fora. Deus é o nosso Pai. Ele nos acolhe como um pai acolhe o seu filho no seu colo. Amém? Que esse desafio possa te orientar nessa semana. Hoje, quando nós estamos encerrando aqui esse ciclo dessa série, o Quarto Secreto, que essa denúncia dessa parábola, ela possa fazer eco no seu coração, que você pelo menos reconheça isso, realmente eu preciso saber ser amado, eu preciso me deixar ser amado por Deus, e assim amá-lo. Eu preciso parar de duvidar do caráter de Deus, achando que Ele é Sérgio Malandro. Deus não é Sérgio Malandro. Deus é um Deus com caráter íntegro, que nos atende, que está preocupado conosco. Amém?